Você já sentiu que, apesar de todas as suas conquistas, ainda não é bom o suficiente? Como se estivesse enganando todo mundo e, a qualquer momento, alguém fosse descobrir que você não é tão competente assim. Isso tem um nome: Síndrome do Impostor. E o que Nietzsche pode nos ensinar sobre isso pode mudar sua forma de pensar para sempre. Nietzsche desafiou a maneira como pensamos sobre nós mesmos, o sucesso e a autenticidade. Hoje, vamos explorar como sua filosofia pode te ajudar a superar a insegurança e finalmente assumir o controle da sua própria narrativa. E fique até o final, porque vou compartilhar um exercício prático inspirado na filosofia de Nietzsche que pode transformar sua mentalidade. Neste vídeo, vamos mergulhar na filosofia de Nietzsche para entender por que sentimos que nunca somos bons o bastante e como superar essa armadilha mental. Você vai descobrir como a filosofia de Nietzsche pode te ajudar a destruir a síndrome do impostor. O perigo de viver preso às expectativas dos outros. Um exercício prático para fortalecer sua autoconfiança e viver sem medo do julgamento. Se você já passou por momentos de autossabotagem, esse vídeo é para você. E não esqueça, já deixa o like para espalharmos essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Você já sentiu que, apesar de todas as suas conquistas, ainda não é bom o suficiente? Que mesmo tendo experiência, conhecimento e até reconhecimento, há uma voz interna que insiste em dizer que tudo isso é apenas sorte ou um engano que em breve será descoberto? Se sim, você não está sozinho. Esse fenômeno é chamado de Síndrome do Impostor e afeta milhões de pessoas em todas as áreas da vida. Mas o que Nietzsche diria sobre isso? Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais influentes da modernidade, se revoltou contra essa ideia de se sentir um impostor. Ele enxergava a sociedade como um grande mecanismo de domesticação, onde as pessoas são ensinadas a se conformar, a buscar aprovação externa e a se moldar às expectativas dos outros. Desde cedo, somos condicionados a medir nosso valor pelo olhar alheio, a depender da validação de terceiros para nos sentirmos dignos e a nos comparar constantemente com padrões irreais. Para Nietzsche, isso era uma grande armadilha, pois levava ao que ele chamava de moral do rebanho, um estado em que os indivíduos vivem para corresponder às expectativas sociais, mas nunca para sua própria autossuperação. A síndrome do impostor é, em essência, um reflexo desse condicionamento. Quando sentimos que não somos bons o bastante, estamos, na verdade, internalizando um medo que não é nosso. É o medo de não corresponder ao que os outros esperam de nós. Nietzsche nos alertava para esse perigo e nos incentiva a abandonar a necessidade de aprovação externa. Ele defendia que cada indivíduo deve criar seus próprios valores, viver de acordo com sua própria visão de mundo e, acima de tudo, desenvolver uma confiança inabalável em si mesmo. Para ele, não basta apenas existir dentro dos moldes que nos foram impostos, é preciso transcender esses moldes e nos tornarmos aquilo que realmente somos. E como podemos aplicar isso na prática? Nietzsche falava sobre a ideia do Übermensch, o super-homem, um conceito que não tem nada a ver com superioridade sobre os outros, mas sim com a superação de si mesmo. Ele acreditava que, ao invés de nos enxergarmos através dos olhos dos outros, devemos construir nossa própria identidade, baseada em nossos valores, desejos e aspirações. Isso significa abandonar a necessidade de perfeição e aceitar que errar faz parte do processo de crescimento. Significa também parar de se comparar com os outros e começar a se comparar consigo mesmo. Você está melhor hoje do que estava ontem? Está avançando naquilo que realmente importa para você? Se sim, então você está no caminho certo. Nietzsche também nos alertaria para o perigo de nos prendermos a rótulos e identidades fixas. Muitas vezes, sentimos que somos impostores porque acreditamos que devemos ser de uma certa forma, atingir um certo nível de excelência ou corresponder a uma determinada imagem. Mas a verdade é que a identidade não é algo fixo, e sim algo em constante construção. Em suas palavras, torna-te quem tu és. Esse é o verdadeiro antídoto contra a síndrome do impostor. Ao invés de tentar se encaixar em uma ideia rígida de sucesso, devemos abraçar nossa própria jornada de autodescoberta e crescimento. Por isso, se você já sentiu que suas conquistas não são legítimas, que você não é bom o bastante ou que, em algum momento, as pessoas vão descobrir que você é uma farsa, lembre-se, esse pensamento não é seu. Ele foi imposto a você por um mundo que quer que você se encaixe e não que você brilhe. Mas Nietzsche nos ensina que a verdadeira grandeza vem de dentro e não de fora. Pare de buscar a aprovação externa. Pare de medir seu valor pelo olhar dos outros. Comece a confiar em si mesmo e a se tornar a pessoa que você nasceu para ser.
Você já se perguntou por que tantas vezes nos sentimos presos a um ciclo interminável de autocrítica, insegurança e a sensação de nunca sermos suficientes? Nietzsche, um dos maiores críticos da moralidade tradicional, nos deu uma pista importante ao falar sobre a moral dos escravos. Segundo ele, essa moral é um conjunto de valores que não nasce da nossa autenticidade, mas de uma necessidade de agradar, obedecer e se conformar às expectativas impostas por outros. E sabe o que é mais assustador? Esse mesmo sistema alimenta a tão conhecida síndrome do impostor, aquela voz interna que nos convence de que nunca estamos à altura, não importa o quanto tentemos. Nietzsche enxergava isso como uma traição a nós mesmos. Quando vivemos para atender às expectativas externas, estamos, na verdade, jogando um jogo que nunca foi nosso. Um jogo onde as regras nos colocam como perdedores antes mesmo de começarmos. Pare um momento e reflita. Quanto da sua vida tem sido guiado por sua vontade genuína e quanto tem sido uma tentativa de agradar ou de evitar julgamentos? A grande provocação que Nietzsche nos deixa é a seguinte: você está vivendo para se tornar quem realmente é ou está se moldando às demandas dos outros? Esse dilema vai muito além de decisões pontuais. Ele permeia a forma como nos enxergamos e, consequentemente, como nos apresentamos ao mundo. Quando deixamos de confiar em nossa própria essência, passamos a depender da validação externa, tornando-nos reféns de padrões que não escolhemos. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais buscamos aprovação, mais distante ficamos de nossa verdadeira identidade. E quanto mais nos afastamos de quem somos, mais a síndrome do impostor cresce, nos convencendo de que não temos valor por conta própria. Nietzsche acreditava que a verdadeira liberdade só é possível quando rompemos com essa moralidade herdada e criamos nossos próprios valores. Mas isso não é fácil, requer coragem para encarar os medos que nos prendem, o medo de decepcionar, de errar, de sermos julgados. Quantas vezes você deixou de seguir um sonho ou uma intuição por medo de ser mal compreendido? Quantas vezes você se pegou pensando, o que os outros vão pensar de mim? É exatamente nesse ponto que Nietzsche nos desafia a agir. Ele nos convida a abandonar as máscaras que usamos para agradar e a abraçar nossa autenticidade, mesmo que isso signifique ir contra o fluxo. Mas como fazer isso na prática? Um bom começo é questionar suas crenças e identificar quais delas realmente refletem seus valores. Pergunte a si mesmo: esta decisão é minha ou estou apenas seguindo o que esperam de mim? Nietzsche acreditava que o primeiro passo para se libertar era aceitar a responsabilidade pela própria vida. Isso significa parar de culpar o ambiente, as pessoas ou as circunstâncias e começar a construir o seu caminho com base no que é importante para você. Esse processo pode ser desconfortável, mas é libertador. Cada escolha alinhada com sua essência é um passo em direção a uma vida mais autêntica e realizada. Agora, pense no que está te impedindo de confiar mais em si mesmo. Será que é o medo de não ser aceito? A crença de que você não é bom o suficiente? Nietzsche diria que esses medos são reflexos de uma moralidade que nos ensina a nos subestimar para que possamos nos encaixar. Mas você não precisa jogar esse jogo. Você pode, como o filósofo sugere, criar suas próprias regras. Então, qual é o próximo passo para romper com essas amarras? Escreva nos comentários o que mais tem te limitado e vamos juntos explorar formas de superar isso. Afinal, a verdadeira realização começa quando você escolhe viver de acordo com quem você realmente é, e não com quem esperam que você seja. Comenta aqui. O que você acha que está te impedindo de confiar mais em si mesmo? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem inabaláveis diante de críticas, enquanto outras duvidam de si mesmas mesmo após inúmeras conquistas? O segredo pode estar em um conceito revolucionário de Nietzsche, o Übermensch, ou super-homem. Mas atenção, essa ideia não tem nada a ver com ser superior aos outros. Na verdade, trata-se de algo muito mais profundo e libertador. Nietzsche acreditava que a maior realização humana não era seguir regras predefinidas, mas criar sua própria essência, seus próprios valores e sua própria verdade. E é exatamente isso que destrói a síndrome do impostor.
A síndrome do impostor nasce do medo de não sermos bons o bastante, de acharmos que não merecemos nosso próprio sucesso e que a qualquer momento seremos descobertos como fraudes. Mas Nietzsche diria: quem está nos julgando? Quem definiu esses padrões que estamos tentando alcançar? A resposta? A sociedade, com suas normas rígidas e expectativas irreais. O Übermensch, por outro lado, não vive em função dessas regras impostas. Ele não se compara, não busca validação e, acima de tudo, não teme errar. Para ele, cada erro é uma oportunidade de crescimento, cada desafio é um degrau para algo maior. O verdadeiro impostor não é aquele que duvida de si mesmo, mas sim aquele que se conforma com o que os outros esperam dele, sem jamais questionar se aquilo realmente faz sentido. Nietzsche via a sociedade como uma fábrica de mediocridade, onde as pessoas são ensinadas a se encaixar, a se moldar e a seguir um caminho já trilhado. O problema é que esse caminho não serve para todos, e quando tentamos nos encaixar em um molde que não foi feito para nós, começamos a sentir que há algo de errado conosco. Mas não há nada de errado. O erro está na ideia de que precisamos ser iguais aos outros para sermos aceitos, reconhecidos ou bem-sucedidos. O super-homem destrói essa noção ao entender que seu valor não vem de fora, mas de dentro. Ele não precisa de aprovação, pois ele mesmo define o que significa ser bem-sucedido. Ele não teme ser criticado, pois sabe que toda grandeza desperta resistência. Ele não se apega a rótulos, pois compreende que a identidade é um processo em constante evolução. E como aplicar isso na prática? O primeiro passo é parar de buscar validação externa. Se você sente que precisa da aprovação dos outros para se sentir confiante, então sua confiança nunca será genuína. O super-homem se valida por si mesmo. Ele entende que sua jornada é única e que ninguém pode definir seu valor além dele mesmo. O segundo passo é abandonar a comparação. Cada pessoa tem um caminho diferente, e medir seu progresso pelo sucesso alheio é uma receita para a frustração. Nietzsche diria: compare-se apenas com quem você foi ontem. Você está crescendo? Está aprendendo? Está se tornando mais autêntico? Se sim, então está no caminho certo. O terceiro e mais importante passo é assumir total responsabilidade pela sua própria vida. Nietzsche acreditava que a liberdade verdadeira só existe quando paramos de culpar fatores externos e assumimos o controle da nossa própria existência. Isso significa tomar decisões alinhadas com quem você realmente é, sem medo do julgamento ou da rejeição. O super-homem não se preocupa com o que os outros vão pensar, porque ele sabe que nunca poderá agradar a todos. E no fundo, isso nem importa. O que importa é viver com autenticidade, com coragem e com a certeza de que cada passo dado está levando você na direção da sua verdadeira essência. No fim das contas, destruir a síndrome do impostor significa se libertar da necessidade de ser perfeito, da obsessão por aceitação e do medo de errar. Significa entender que sua jornada é válida, independentemente do que os outros digam. Significa, acima de tudo, abandonar o papel de seguidor e assumir o papel de criador da sua própria vida. Nietzsche nos convida a fazer uma escolha: continuar presos às expectativas externas ou abraçar nossa singularidade e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. A decisão é sua. Então, quer se livrar da síndrome do impostor? Comece a se perguntar: o que eu realmente quero? Estou criando minha própria identidade ou vivendo no modo automático? Você já imaginou como seria a sua vida se o medo da opinião dos outros simplesmente desaparecesse? Se cada decisão sua fosse baseada apenas no que realmente importa para você? Nietzsche nos ensina que a verdadeira confiança nasce quando nos libertamos dessas correntes invisíveis. Hoje, vamos fazer um exercício poderoso para fortalecer sua autoconfiança e ajudá-lo a enxergar com clareza o que te impede de ser plenamente autêntico. Pegue um papel e escreva a seguinte pergunta: se eu não me preocupasse com a opinião dos outros, o que eu faria de diferente na minha vida? Escreva sem filtros, sem medo de julgamentos. Permita-se ser honesto consigo mesmo, porque essa simples pergunta pode revelar algo profundo. Será que suas escolhas até aqui foram feitas por você? Ou foram influenciadas pelas expectativas externas?
Então agora você deve refletir. O que me impede de fazer isso agora? Esse bloqueio vem de dentro ou de fora? Muitas vezes percebemos que os maiores obstáculos não são externos, mas internos. São medos e crenças limitantes que carregamos sem perceber. Nietzsche nos ensina que devemos nos tornar quem realmente somos, e isso exige coragem para abandonar as velhas amarras e assumir o protagonismo da nossa própria existência. Com isso, imagine um escultor diante de um bloco de pedra. Ele não acrescenta nada, apenas remove o excesso, revelando a forma que já existia ali dentro. Da mesma forma, você não precisa se tornar outra pessoa para ser confiante. Sua essência já está dentro de você. A confiança vem quando você elimina aquilo que foi imposto, aquilo que te faz duvidar de si mesmo. O que sobra? O seu verdadeiro eu. O super-homem de Nietzsche não busca aprovação, porque ele sabe que sua jornada é única e que não precisa da validação de ninguém para existir. Então agora volte ao papel, leia o que escreveu e se pergunte: esses medos são realmente meus ou foram plantados por outras pessoas? A sociedade nos condiciona a evitar riscos, a seguir caminhos seguros, a manter um padrão aceitável. Mas Nietzsche nos convida a desafiar isso. Se você pudesse tomar uma decisão hoje, sem se preocupar com o que os outros pensam, qual seria? O que você faria de imediato para se aproximar da sua verdadeira identidade? E com esse exercício simples, pode ser um divisor de águas na sua jornada de autoconfiança. Pegue seu papel, escreva as perguntas e, se quiser reforçar seu compromisso com essa mudança, comente aqui. Eu sou o criador do meu próprio destino. Quanto mais nos libertamos do olhar externo, mais nos aproximamos da nossa essência. E é aí que a verdadeira confiança nasce. Vamos juntos nessa jornada? Mas atenção, esse não é um exercício para ser feito apenas uma vez. Faça disso um hábito. Sempre que sentir que está hesitando por medo do julgamento, volte a essas perguntas, anote suas respostas ao longo do tempo e perceba como sua mentalidade vai mudando. Nietzsche acreditava que a vida é um processo constante de superação e transformação. Cada vez que você desafia seus próprios limites, você dá um passo em direção ao seu próprio potencial máximo. E você que ainda tem dúvidas sobre como aplicar isso na sua vida, experimente outra abordagem. Visualize-se como alguém que já superou esses bloqueios. Imagine-se vivendo plenamente sua autenticidade. Como você age, como se sente, que decisões toma. Essa técnica de visualização pode ajudar a reprogramar sua mente e fortalecer sua confiança. Afinal, se você consegue se imaginar sendo essa pessoa, você já tem dentro de si os recursos para se tornar essa versão autêntica de si mesmo. Agora eu quero saber de você qual foi o maior insight que você teve com esse exercício. Escreva nos comentários e compartilhe sua experiência. Lembre-se, cada passo que você dá na direção da sua verdadeira essência é um passo a menos no caminho da insegurança. Nietzsche nos lembra que a grandeza está naqueles que ousam ser quem realmente são. Então, o que te impede de dar esse passo agora? Você já parou para pensar no quanto sua vida seria diferente se você não estivesse constantemente buscando aprovação? Nietzsche nos ensina que a maior liberdade que podemos conquistar não é a financeira nem a social, mas sim a liberdade de sermos nós mesmos sem medo do julgamento. A síndrome do impostor só tem poder sobre você enquanto você continuar vivendo para atender às expectativas dos outros. Mas a verdade é que ninguém pode definir seu valor além de você mesmo. Quem decide o que é possível na sua vida? Quem estabelece os limites da sua capacidade? Se a resposta não for eu, então talvez seja a hora de reassumir o controle da sua própria história. Você quer ser um seguidor ou quer ser o criador da sua própria jornada? O super-homem de Nietzsche não espera permissão para existir, não teme críticas e não se compara com padrões artificiais. Ele não se aprisiona em dúvidas sobre sua competência, porque sabe que o crescimento vem da ação, da ousadia de errar e aprender. O que você faria hoje se não tivesse medo de falhar? Como sua vida seria diferente se a única opinião que importasse fosse a sua? O caminho para a autoconfiança não é mágico, mas começa com uma simples decisão: parar de se esconder atrás da aprovação dos outros e começar a agir conforme sua própria verdade. Nietzsche nos convida a nos tornarmos criadores, a construir nossa própria identidade ao invés de aceitar uma identidade imposta. Então, aqui está o desafio. Escolha hoje algo que você tem adiado por medo do julgamento alheio e dê o primeiro passo. Porque no final das contas, a única opinião que pode realmente impedir seu crescimento é a sua própria dúvida.
Se você sente que esse é o momento de se libertar da síndrome do impostor e assumir as rédeas da sua vida, comente aqui: eu sou o criador da minha própria jornada. Essa é a sua chance de reforçar essa mentalidade e se comprometer com sua própria evolução. A escolha está nas suas mãos.